Pomo da discórdia, gladiadores e vagina. O que essas palavras têm em comum? O pomo da discórdia ele vem do mito grego antigo, que é o casamento de Peleu com Tétis, que são os pais de Aquiles. E no casamento eles convidam todos os deuses do Olimpo, menos a deusa da discórdia, Ares. E a deusa da discórdia, chateada que não tinha sido convidada, vai mandar de presente para o casamento uma maçã dourada, um pomo dourado, destinado à mais bela. E é claro que esse pomo da discórdia aí, chegando no casamento, vai causar uma turbulência em que as três deusas Hera, Atena e Afrodite vão querer que Zeus dê a resposta de quem era mais bela. Zeus, fugindo da responsabilidade ali, vai dar essa missão para um humano que estava na condição de pastor, Paris. E ali, depois de ser prometido diversos presentes pelas deusas, ele escolhe Afrodite, que tinha prometido o amor da mulher mais bela. É aí que surge o amor de Helena por Paris e dá início à Guerra de Troia. As outras palavras, gladiadores, vem de gladius, que significa espada em latim, e a vagina vem de vaginum, que significa a bainha da espada, também em latim. Essas três palavras têm em comum que elas demonstram esse senso de unidade histórica do homem, que o conservador defende. Pode usar, por exemplo, a expressão pomo da discórdia sem saber da história, mas quando a gente descobre de onde veio, vem esse senso de pertencimento humano aí, que demonstra que a história é uma só. Para os conservadores, inclusive, a sociedade de hoje está em decadência cultural e social, justamente por uma das razões ser esse desrespeito a essa unidade histórica. É comum a gente ouvir, por exemplo, frases como cada um tem a sua verdade, que nega essa unidade da verdade, ou também é muito mais fácil a gente se deparar com pessoas de mentalidade revolucionária. O pensamento conservador é completamente antagônico à mentalidade revolucionária por diversos motivos. E veja que para o conservador essa unidade histórica é tão importante que vai se cunhar o termo democracia dos mortos. Ou seja, para o conservador não basta respeitar os vivos, é preciso entender também a história como uma unidade de tentativa e erro dos nossos antepassados. Essa tentativa e erro dos nossos antepassados está traduzido como a experiência de todos os homens que já viveram. Esse é um dos motivos do porquê o conservador ele não defende mudanças bruscas na sociedade. Ele não se sente capaz de ignorar toda a história, toda essa experiência passada e se sentir protagonista aí de uma mudança muito absurda. Muito menos só porque uma ideia possa parecer boa ou tem uma boa intenção. Ao contrário da mentalidade revolucionária, que normalmente enxerga a história como uma linha reta, sempre evoluindo, que faz eles enxergarem a história com um certo desdém, a mentalidade conservadora, ela respeita os erros e acertos da história e se sente grato por ter recebido a sociedade nesse grau que recebeu, dessa herança. Outro motivo é também a percepção de que uma ideia boa demora tempo para ser construída, enquanto uma ideia ruim pode ser automaticamente destrutível. Evitar todas as ideias, de acordo com o pensamento cada um tem a sua verdade, não é o caminho a se seguir. É preciso fortalecer as ideias conservadoras numa sociedade. É verdade. Uma outra origem, além do desrespeito à unidade histórica, vem também do desequilíbrio nas nossas percepções sobre as nossas experiências. Como disse Oakeshott, o homem racionalista acredita que todos os homens, se raciocinassem corretamente, pensariam igual ele, dando muito mais valor às suas próprias ideias do que seria prudente a se fazer. Achou errado? Além de desdenhar do nosso passado, esse tipo de mentalidade faz a gente ignorar aquilo que deu causa à ideia no primeiro momento. Focar na sua própria racionalidade demasiadamente afasta o debate do que os conservadores chamam de paixões, visões, palpites e instintos. Vou contar uma história aqui pra vocês. Imagina que um homem esteja dormindo na casa dele e ouve um barulho no quintal. O primeiro pensamento que vai vir na cabeça dele, por exemplo, é: alguém entrou na minha casa. Mas esse pensamento ele vem de uma paixão, ele vem do medo ali. É a partir daí, dessa teoria formada, alguém entrou na minha casa, que a razão vai ser aplicada para testar essa ideia. Então ele vai se aproximando da porta, começa a ouvir passos. Ouvindo passos, ele reafirma a ideia dele: existe alguém dentro da minha casa. Mas se aparecer um gato, por exemplo, andando, a conclusão vai ser: pô, esse gato é o que fez todo esse barulho. Tu não faz esse barulho. Tá pensando que eu sou o quê? Algum tipo de... Ahá!
Enfrente-me se tiverem coragem. Ainda que o pensamento dele tenha sido lógico quando ele pensou, alguém entrou na minha casa, quando ele confirmou esse pensamento com o barulho de passos, quando aparece o gato, a gente vê que essa ideia, ainda que lógica e verossímil, que tem aparência de verdade, não era verdade. Aliás, na realidade, se a gente for analisar mais a fundo, pode ser que exista uma pessoa lá ainda e o gato apareceu ali por um acaso, por exemplo. E mesmo que não procure lá em volta e não ache mais ninguém, pode ser que essa pessoa tenha feito barulho e pulado o muro de volta e o gato levou a culpa. O que eu quero demonstrar aqui é que a razão, ainda que exista uma ideia lógica, ela não corresponde à realidade. E é aí que está o problema do homem com a racionalidade exacerbada. Só é verdade o que ele pode provar, que os conservadores vão chamar de cientificismo, e a verdade pode ser confundida com qualquer pensamento lógico. É importante lembrar que a lógica tem o papel de testar essas ideias. Então a hora, por exemplo, ele vê o gato, parece lógico que foi o gato que fez aquele barulho, mas pode não ser verdade, pode ser um homem realmente que pulou de volta o muro, entendeu? Mas a lógica tem esse papel de ir testando as nossas ideias já formadas, e apenas pela lógica nunca será possível chegar num pensamento completo à verdade, porque a verdade às vezes não pode ser provada pela experiência. Tem um diálogo de Platão, né, que Sócrates está conversando com Teeteto, e o diálogo é conhecido como Teeteto ou do conhecimento. E eles estão tentando discutir o que é conhecimento. E, para falar a verdade, eles não chegam numa conclusão muito certa. Mas eles descartam várias possibilidades. Uma delas, ao meu ver, é esse conhecimento pela experiência apenas. Por exemplo, quando eles vão falar sobre o Sol. Pergunta-se, descobrindo o átomo, ou a essência do Sol, por exemplo, o hélio, ou se o homem como carbono, isso é suficiente para explicar o homem? Não é. Precisa de uma massa de conhecimento anterior já. Um jeito de explicar o Sol seria a maior estrela do sistema solar, que dá luz, traz vida, e assim por diante. A mesma coisa o homem. Mostrar que nós somos feitos de carbono não condiz com toda a verdade, só parte dela. Agora, vamos pensar nessa experiência do gato, se a gente está falando de uma coisa muito mais complexa, como a justiça, a verdade, ou a história. E aí a gente está numa situação em que a gente não consegue testar as nossas ideias. Como você vai testar uma ideia social, uma ideia de justiça? Muito mais complicado que você ver um gato aparecendo na sua porta, por exemplo, ou ali no seu quarto. E aí Chesterton dá uma explicação muito boa sobre isso, que ele vai falar. É diferente de um engenheiro, por exemplo, que está no quintal tentando fazer um avião voar. O avião se autocorrige para o chão quando ele está errado. Mas na sociedade a gente não tem esses testes. Na verdade até tem quando é muito absurdo, tipo o nazismo, né, o comunismo ali que matou muita gente. A gente consegue entender naquele momento que foi um erro o caminho que foi tomado. Mas normalmente esses erros são difíceis e demoram a aparecer. Como que a gente vai fazer como sociedade então? Para os conservadores só há um caminho para a verdade, que é conservar as boas ideias e ter esse respeito pela história humana. Por hoje é isso, entramos no conservadorismo, em verdade, nesse primeiro vídeo. Se você gostou do conteúdo, nos ajude curtindo, compartilhando, comentando, e assista aqui os outros vídeos no card ao lado. Obrigado.